Ao longo de 184 anos de história da Assembleia Legislativa, passaram pelo Parlamento Estadual 16 mulheres. 3 delas constituintes estaduais. Maria do Céu Fernandes, lá em 1936, Lindalva Torquato, em 1947, e a doutora Ana Maria Cavalcante e Ana Maria Farias. De Farias. De Farias, né? Que é a nossa ilustre convidada para esta conversa no Memorial. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço essa oportunidade de nós falar mais uma vez sobre esse pequeno período que eu passei na Assembleia. O companheiro Gesso vai participar também dessa nossa conversa, resgatando um pouco da sua presença aqui há 30 anos passados. A sua primeira experiência, a primeira tentativa para deputado estadual foi em 82, não? 82 eu fui para Federal. Federal. Ah, sim. Que tive na época 26 mil votos, se não me engano, 25 mil alguma coisa. Foi inusitado, que eu não era política, não sou de origem de família política. Como foi sua luta? Na verdade, a maioria das mulheres eram candidatas à época porque eram descendentes de famílias políticas. E eu não tinha tradição política na família. Do interior de Santa Cruz, morando aqui em Natal há algum tempo, eu fui a primeira vez candidata a deputado federal para complementar a chapa. E nessa complementação de chapa, o que acontecia e acontece muito com o político, ele fica exposto, ele é vitrine. Logicamente, o que acontecia? As pessoas que saíam para integrar a chapa, que não tinham voto, eram ridicularizadas. Então eu disse, não, eu vou ter voto, eu não vou me eleger, pode ser que eu não me eleja, mas eu vou ter voto, para que meus filhos possam frequentar a escola e depois não ser apontado, olha, a mãe foi candidata, não teve voto nenhum. E isso acontece, vocês sabem, são jornalistas na área política, né, Gerson? Uhum. E vê que é um risco muito grande de que é candidato. Eu sempre gostei de política, sempre fui política e sou ainda, porque eu acho que nós temos a tradição e lá dentro tem, no cerne de cada brasileiro, de cada homem, de cada mulher, a política fala mais alto. A senhora foi candidata em 82, a deputada federal, como sabemos dizendo assim, foi candidata para valer e não para fazer figuração, mas a senhora obteve mais de 26 mil votos, que na época era muito voto, não era voto suficiente para se eleger, mas era um voto, muito voto para ser notada, para ser bem notada. Foi muito voto, inclusive porque eu não tinha apoio político de ninguém. Eu era candidata, estava no partido, mas o partido não estava me dando apoio exclusivamente, o partido apoiava todos os candidatos. E nós tínhamos dificuldade em Santa Cruz, que tem Iberê, que eu, quando fui para candidatar, eu digo, não aceito porque vai prejudicar Iberê. Mas precisavam, o partido precisava. Então, para ajudar o partido, eu fui. Mas fui também trabalhar e fui levar minha mensagem ao povo. Prejudicou o Iberê? Prejudicou. O Iberê foi eleito em 86. Ficou na suplência. Foi eleito em 86. Ele ficou na suplência por poucos votos. Mas não foi prejudicou, não. O problema é o seguinte, quando a gente não tem muito voto, tudo prejudica. Falta voto. Falta voto. Eu dormi com a estadual, eu dormi deputada, mas sim suplente. Então, em 86? Em 86. Então, veja bem, são essas coisas. Mas dormiu deputada, mas não houve nenhum problema de mapismo, não, né? Com todo respeito. Aquilo que a gente não prova, a gente não sabe. Eu digo que sempre foi pouco voto. Se eu fosse a mais votada, não tinha mapismo que tirasse meus votos. E como é que foi a experiência e quais foram os números da eleição de 86?
que a senhora ficou na suplência? 86 eu fiquei por poucos votos. Eu não me lembro exatamente de cento e poucos votos. 86, você migrou para o PMDB, não? Eu migrei para o PMDB. Porque eu tive dificuldades para sair candidata a deputada estadual. Não queriam dar legenda? Começou eu senti o entrave. Então a ditadura partidária lhe aborreceu e você migrou. Eu tive que migrar. Se eu queria, foi quando eu me entusiasmei pela política e migrei. Como funcionária pública, não sei se já no fisco na época, mas como funcionária pública, você deve ter vivido aquele problema das enchentes lá em Santa Cruz, em 1981. Foi. Ali nasceu a candidata? Não. A candidata nasceu na convenção. Sim. Porque foi justamente chamada porque precisava complementar. Ali Mas você participou ativamente naquele momento? Participei porque eu era secretária particular do governador Lavoisier Maia e com 48 horas eu estava angustiada por Santa Cruz, sabendo que Santa Cruz estava devastada e a minha terra, que eu amo muito. E eu disse, governador, eu vou a Santa Cruz. Ele disse, você não pode ir, eu vou a Santa Cruz. Mais de 1000 casas destruídas? Aí fui deixar no avião que ia levando 1000 quilos de alimento, porque estavam todas as estradas interrompidas. Eu fui deixar em Currais Novas esses alimentos para ir num carro para Santa Cruz. Quando eu chego já em Campo Redondo, a gente já atravessou a pé, que já estava arrombada lá. Quando eu chego em Santa Cruz, que eu vou para o bairro do Paraíso, onde estava pior, subi uma escada grande para ir, que eu fui chegando, aí os amigos que estavam lá estavam chorando, exaustos. Ana, nos ajuda, a gente está aqui. Tinha uma multidão na frente do centro social. Aí eu disse, o que está havendo? Ela disse, o povo quer invadir porque está chegando alimento. Aí eu olhei assim, tinha aquela multidão. Tinha uma senhorinha que foi empregada doméstica na casa de uma amiga minha, e eu olhei para ela e disse, Dona Maria, o que a senhora está fazendo aqui? Não vinha me dizer que a água foi bater nas Três Bocas. Eu conheço a cidade, quem conhece? Aí ela disse, não, dona Ana, eu estou aqui atrás de uma cesta. Aí eu entendi, foi o primeiro discurso que eu fiz. Fiquei na ponta da calçada e fui conversar com todo mundo. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui numa situação difícil. Muita gente que está aqui tem uma telha na cabeça, tem uma rede para dormir, tem o resto da feira do sábado. E não está precisando. Tem água para beber, mas esses daqui de dentro estão com a roupa molhada, dormindo no chão e sem alimento. E nós não temos alimento na cidade para alimentar esse povo todo que está aqui. Então, ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro. Eu gostaria que vocês fossem para suas casas, voltem para suas casas, procure até ajudar quem não tem um copo d'água, mas deixa a gente trabalhar. A coisa que mais me emocionou, botaram cestinha debaixo do braço, foram dando meia volta, todos se afastaram. Não ficou mais ninguém na rua. Aí eu comecei, me ajuda, foi quando eu fiquei. Aí eu liguei para o governador, disse, eu não posso ir agora não. Eu só tinha ido somente com a roupa do corpo. Uma sandália da minha filha, que era uma sandália daquelas sandálias de plástico, e eu fui com ela. E foi com ela que eu fiquei, eu dando na lama e tudo. Aí, a senhora saiu daqui secretária e tornou-se política lá na calçada, lá de Santa Cruz. Aí foi 13 dias. Sem poder nenhum, sem Foram caneta, 13 sem nada. dias e 13 noites. Eu fiquei organizando todos os apoios. Depois foram chegando as equipes, muito boas equipes daquela época. Justiça se faça. As equipes estaduais do governo, Secretaria de Educação, Secretaria de Trabalho e Ação Social, Secretaria de Agricultura, todas as secretarias trabalharam e trabalharam muito bem. As equipes que foram para lá fizeram um trabalho excelente. É bom lembrar aos telespectadores que
A gente está falando de uma época que Natal e boa parte do estado ficou 15 dias praticamente, Ficou, aí 2 semanas sem energia. Eu comprei um gerador lá para casa. meus filhos foram para Santa Cruz e meus filhos ajudaram a mobilizar os jovens, porque eu Santa Cruz, todo carnaval eu ia para Santa Cruz. Eu deixei de brincar carnaval e Natal porque eles só queriam brincar lá. Então, meus filhos eram adolescentes, até o pequeno, que era Paulo Eduardo, que hoje é médico. Teve um dia que estava todo mundo sem nada, ele inventou, pegou uma lata de leite ninho, raspou, aí disse, já sei onde é que tem vela. Aonde, menino? Lá no santo de Mãe Titia, que era uma tarefa nossa. Foi lá, pegou uma vela do santo, botou na vela, ficou na praça. Aí começou todo mundo a fazer, também assim. Para que servia isso? Para a gente ir levar os colchões que estavam chegando nos acampamentos. Então, os jovens iam com a gente distribuir. Eu nunca esqueço, quando eu cheguei, tinha uma grávida sentada numa cadeira, dormindo sentada na cadeira. Tinha um jovem dormindo em cima de uma mesa, debaixo de uma barraca. Então, foi uma coisa difícil, mas foi muito bem feito o trabalho. Doutora Ana, a identificação que a gente, quem conhece a sua trajetória, quem cobriu a casa, como eu cobri também, nos anos 80, a partir dos anos 80, dos anos 90, sabia da sua identificação com sua terra. A sua chegada a Santa Cruz, a identificação com sua terra, a mobilização dos jovens, tudo isso formou e a sua atitude de fazer com que as pessoas se retirassem, quem não precisava, se retirasse para que quem fosse ajudado, Santa Cruz, acho que nunca passou por pior momento do que aquele. Né? É verdade. Sedimentou seu caminho para eleição não, para ser convocada para ser candidata em 82. A senhora não conseguiu se eleger. Exato. Em 86, a senhora já estava pronta para o cenário político estadual. De que forma essa experiência toda, esses 5 anos aí que separam 81, a tragédia lá de Campo Redondo e Santa Cruz, de que forma esses 5 anos pavimentaram sua experiência ou lhe deram experiência para chegar aqui como suplente e depois convocada como suplente para ser constituinte? Olha, primeiro eu aprendi o seguinte, que partido e ideologia nesse estado não tem, nem no Brasil. Tem oportunidades e alguns oportunistas. Você está num partido, na hora que você começa a crescer no partido, e qualquer um de nós pode crescer no partido, muitas vezes você não sabe nem o potencial que você tem. Você só vai saber o potencial que você tem politicamente quando você subir no palanque. Aí você vai saber. Aí você vai sentir o povo. Mas a gente lida com currais eleitorais ainda muito fechados. E isso não acabou. Isso continua. E ao longo do caminho, muitos nomes importantes ficaram que poderiam ser aproveitados, né? Vereadores, deputados federais, senadores, não têm nem condições de entrar, porque os partidos são muito fechados, são dominados por A, B, C ou D. Eu comecei a sentir dificuldade para sair a candidatura estadual. Realmente eu teria chance, bem chance, caso tivesse ficado no mesmo partido. Mas eu comecei a sofrer certas coisas. E eu imadura, ou então porque também eu não aguento muita coisa, porque eu não estava no partido, porque eu não queria ser política por mim só, o meu lado cidadã falava muito alto, eu pensava que eu poderia muita coisa, sabia que sozinha não faria nada, porque ninguém faz nada só. Então essa mudança de partido afetou muito, mas eu precisei fazer. Aí foi quando eu senti muito o peso de chegar lá. Outra coisa, deputado estadual, cada vez que você vai a nível, se você vai ser candidato a vereador, é bem mais difícil. Não pense que ter 1.000 e poucos votos, 2.000 votos numa capital como Natal é fácil, não é. Porque fragmenta cada vez mais. Mas eu sou satisfeita com o que aconteceu. E foi assim que eu cheguei, com as dificuldades financeiras, porque eu não recebi financiamento de partido. O que acontecia era dentro do partido, às vezes a gente ter o partido, o material, uma parte do material de publicidade, alguma coisa assim.
Para a gente concluir Santa Cruz, que foi até 86. Se não fosse, eu estava chegando no dia de Natal, a luta para a gente conseguir entrevistar Dona Maria de Fátima, acho que era Maria de Fátima, telefonista de Campo Grande, que salvou milhares de pessoas. Campo Redondo, que salvou milhares de pessoas ao avisar que a barragem tinha estourado. Aí veio também a paróquia de Santa Rita de Cássia, doou um terreno para 800 casas. Quer dizer, aí vem a consequência de toda aquela luta, né? A cidade se expandiu. Se expandiu, se expandiu. Eu digo que Deus é o maior assistente social e o maior planejamento. É Ele mesmo, porque foi uma bênção para Santa Cruz. Eu já estava na luta, fiquei na luta, eu ia dormir 3 horas da manhã, às 5 horas eu estava em pé. Eu não sei se eu dormia, porque eu ficava pensando o que ia fazer no outro dia. Aí, Mário Andreasa foi a Santa Cruz. Ministro Mário Andreasa. Ministro Mário Andreasa, grande ministro. Amigo Muito de Lavor andou injustiçado. muito por aqui. Muito injustiçado. Coronel Mário Andreasa. Muito injustiçado. Aí, eu tive um ato que depois eu disse, o que eu fiz? Quando ele chegou, eu me abracei com ele. Ministro, construa as casas para quem ficou sem teto e para os que moravam em casa alugada, porque estava a história que eu fazia só para quem tinha casa. Aí eu chorando me abracei com ele. Depois foi que eu vi que eu tinha tido aquele gesto. Eu sou um pouco ousada às vezes e impossível. E ele olhou para mim. Eu não me lembro nem o que ele disse, ele só fez baixar a cabeça. Então, foi o maior trabalho, quer dizer, foi 800 casas em Santa Cruz, e não me lembro exatamente em Campo Redondo quantas foram. Foi um trabalho muito bem feito, Marilene Dantas circular trabalhando. Foi a Secretaria de Trabalhação Comunitária, com Marlúcia Saldanha trabalhou também. Marlúcia. A gente tem que ser justa com as coisas. Exato. Os secretários trabalharam muito bem. Aqui, se você quer falar sobre Santa Cruz, tem muita coisa para falar. Nós vamos falar sobre a Constituinte Estadual de 1989. Daria uma reportagem muito boa. Suplente do PMDB, Laíre, chamado para a Secretaria de Bem-Estar Social, Agricultura, que eu tenho minhas dúvidas. Você assumiu o trabalho desde o começo. Foi. Né? E coube a você a importante tarefa de presidir a Comissão Especial da Ordem Econômica. Foi boa a experiência, não? Foi muito boa e foi a comissão que mais se reuniu. Foi a comissão... Muitas demandas. Muitas demandas e nós trabalhávamos toda, não me lembro se era semanal, nós tínhamos reunião. E a televisão estava lá. Além das sessões. Além das sessões. Mas nesse período, o que funcionou foi a Constituinte. É tanto que não teve mais projeto nenhum. Nós trabalhamos na Constituinte. O trabalho tinha todinho... Tinha 2 sessões ordinárias na semana, tinha, mas só para a forma, porque o importante era a Constituinte. E a nossa comissão, graças a Deus, foi a que mais funcionou e todo mundo participava. Porque eu estava lá. Você, aí presidente, Rui Barbosa, Manuel do Carmo, Paulo Montenegro, Nelson Freire, o relator. Aí o pessoal, não, mas não precisa toda semana. Eu digo, não, mas toda semana eu estou aqui. Se vocês não tiverem, eu estou. Resultado, os meus deputados trabalharam. Tinham que estar, porque a televisão estava lá, o jornalista estava lá. Inclusive o pessoal da área comercial, do sindicato, que reivindicava outras coisas. Tanto patronal como... Patronal muito pouco. Estava tudo direitinho, patronal foi bem. Mas houve um tema polêmico que foi botado na sua mão, que é trabalho aos domingos. Eu quem chamei o pessoal do sindicato, que eles não estavam ouvindo. Aí eu falei com a menina, que vocês estão reivindicando outras coisas que não são do seu interesse, mas está havendo na comissão e vocês venham para observar. Aquele fogo... Porque eu não vou fazer sem ouvir. Aquele formigueiro e eles não percebiam. No instante, vocês estão cuidando, porque estavam cuidando muito mais da política sindical ou partidária, não sei, e estavam esquecendo um principal, que era pugnar pelos direitos dos comerciários.
Eu digo, pois vocês venham, porque a gente vai decidir. Aí foi que elas vieram. Eu dei uma chamada nesse ponto. Nelson Freire, como relator e ligado ao comércio, também lhe deu muita ajuda. Nelson foi um bom deputado, Nelson foi todos trabalharam muito bem. Todos trabalharam, porque eu digo sempre, comigo, eu boto todo mundo para trabalhar. Eu não trabalho só. Esse traço da deputada Ana Maria, quem esteve na casa sabia disso. Doutora Ana Maria, como é que foi a relação com o governo? O governo chegou a publicar em Diário Oficial a história da Comissão dos Notáveis, com 144 sugestões, quase um anteprojeto para a Casa, para a Constituinte, e essas sugestões não foram aproveitadas. E houve alguns momentos de problema, de atritos entre governo e Assembleia, governo e bancada, por conta disso e outras coisas. Como é que foi essa experiência? Olha, isso aí eu ficava muito mais observando, porque, na verdade, isso aí ficava a cargo dos deputados com mais experiência, que pugnavam por outras... Tinha a Comissão Geral, presidente. Tinha a Comissão Geral, né? Valério, era a praxe política que existe entre governo e Assembleia, que parece que estão brigando, mas, na verdade, não estão. Ainda hoje continua assim. Você viu agora mesmo a aprovação da Previdência? Eu sabia que ia ser aprovada. Eu sabia que ia ser aprovada. Com algumas conotaçõezinhas, mas ia ser aprovada, porque ainda continua o parlamento com muita coisa de antes. E a polêmica com o governo existia, sim. E depende do momento, naquele momento, então, resolveram que algumas coisas não seriam aproveitadas. Única mulher no plenário, num momento de muita agitação, inclusive nas galerias, né? Dependendo do que estava em votação, né? Ou pleiteado. Como lhe trataram, os seus pares? Meus pares me tratavam bem, mas não se engane não, porque quando queria dar um chute na canela, dava. Aconteceu. É como um jogo de futebol. Saia de perto, porque quem sabe dar o chute na canela dá, mas também quem sabe levar, Algum responde. episódio com o relator geral, o doutor promotor público? Nelsinho, gente boa. Vivaldo andou apartando algumas... Não, andou, mas foi rápido, porque Nelsinho, quando ele com aquele jeito sertanejo dele, ele, de propósito, ele dava umas alfinetadas. Aí veio dar uma alfinetada em mim. Quando ele deu alfinetada... PDS, você vê. Quando ele deu a alfinetada, eu respondi à altura. Aí o Vivaldo não queria me dar a palavra. Eu digo, vai me dar a palavra. Eu fui citada, agora ele vai me dar a palavra. Aí entrei, descasquei o que tinha de dizer, desculpa a expressão, mas era um clima que não era coisa agravante, não. Mas para evitar que o deputado Nelson depois começasse a fazer jocosamente alguma coisa, eu cortei logo. Quando ele foi, vou dizer o que foi, ele chegou e disse que os deputados que comem de cama e mesa com o governo, eu estava nessa época apoiando o governo Geraldo Mello. Aí eu rebati mesmo e deixei que ele usasse as palavras que o plenário exigia. E que eu não admitia esse tipo de expressão. A valente deputado enquadrou Nelson Queiroz, né? Aí eu enquadrei Nelson. Aí quando saiu depois, aí Vivaldo, Aninha, Nelsinho, não, eu sei, eu sou muito amiga dele, agora eu não vou aguentar ninguém dizer o que não deve dizer. No plenário... Mas todos eram meus amigos, todos eram meus amigos. Isso faz parte, Foi um momento grande do Parlamento Estadual. Foi, sim. Eu fiquei muito satisfeita, porque um ano que eu passei foi um momento muito importante para mim. Contribuir para a Constituição Estadual. E muitas vezes eu dava, nas reuniões de análise, eu chegava a Paulo de Tarso, como algumas vezes eu disse, olha, se não mexer nesse artigo, vai prejudicar assim, assim. O que eu pude fazer como advogada, que eu tinha percepção, a parte de direito administrativo, direito constitucional,
dentro das minhas limitações, eu contribuí Direito tributário, direito tributário, eu contribuí da forma que eu pude. Aliás, a Comissão Especial do Orçamento e Finanças era do deputado Zé Dias. Zé Dias, que era com a Zé Dias. E a minha Ordem Econômica, que é uma das comissões muito importantes, que é sobre o patrimônio do Estado, sobre as relações comerciais, agricultura, entra tudo aí. Entra tudo aí. Não houve, eu acho que deveria ter sido mais despertado para o povo a Constituinte, que estava instalada. Porque foi um trabalho muito bom. A gente não podia fazer muita coisa, porque nós temos que seguir a Constituição Federal, a lei maior. Há limitação. Aí tem as limitações. Você tem o parâmetro onde você pode atuar ou não. Então, a gente já tinha essas limitações. Mas eu acho que todos nós trabalhamos muito bem. Deputada, além, por ser mulher, por ser advogada, por ter toda uma experiência já no serviço público e tudo mais, a senhora deve ter tido a oportunidade de travar, como você mesmo disse, chamou os comerciários para ver, venham para cá porque a gente vai decidir sobre a organização do trabalho de vocês. Que outras demandas lhe chegaram? Não só como presidente da Comissão de Ordem Econômica, mas que coisas a senhora destacaria do trabalho que a senhora fez? Que pressões ou que tipo de anseios da sociedade chegaram às suas mãos e a senhora teve que introduzir na Constituinte? Olha, eu vi muito pouco chegar. O feminismo não estava tão forte como está agora. Certo? Inclusive, muita gente não dizia ser feminista porque era quase pejorativo. Porque essa luta da mulher vem de muito tempo. Embora nós mulheres sempre estamos no palco, a gente ficava na coxia, atrás do palco, mas quem mandava era a mulher, mesmo no tempo do coronelismo. Não se engane, não. Nós pensamos que... E manda. Ele se enganava. Mas por quê? Porque a mulher tem bom senso. O homem foi criado, vocês homens, eu às vezes lamento muito a forma que nós criamos os homens. O machismo é muito mais da criação que a mulher dá ao homem. E aí o pai começava a exigir um comportamento, o homem não chora, não sei o quê, não apanha, não sei o quê. Eu nunca tive problema de trabalhar com homens, de lidar com homens, e graças a Deus, onde eu fui, sempre me respeitaram muito bem, nunca tive problema. Sim, as demandas... Até porque se eu tivesse, eu mesmo resolvia. As demandas feministas, eu lembro que em 86, por exemplo, 86, começou todo um processo, talvez até de uma nova fase de protagonismo na política. Vilma se elegeu deputada federal, Vilma que tinha sido primeira-dama na época de Lavoisier, né? Do governo Lavoisier. Esteve lá participando, acho que, da Associação de Santa Cruz. A campanha de 85 tinha sido Vilma contra Garibaldi. Santa Cruz, a campanha 85 foi feita... foi a eleição... A campanha de Santa Cruz, Vilma ajudou muito, foi um baluarte. Justiça se faz, ela foi um baluarte, ela é muito trabalhadora. Sempre foi muito trabalhadora. Então, assim, parece que começou aí tinha Marluza Saldanha ali por trás. Marluza, minha amiga pessoal até hoje. Vilma se destacou ali, né? Depois chegou em 85 a ponto de ser candidata a deputada, a prefeita, contra um dos maiores nomes da oposição, que era Garibaldi. A campanha de Vilma prefeita, eu puxei muita passeata. Puxei passeata vinha lá do Bom Pastor, de todo canto. Doutora Ana, na parte do feminismo, ok, havia poucas demandas. Poucas. Mas que outras ações ou que outros legados o seu trabalho, por exemplo, a senhora considera que rendeu para a Constituinte? Que outras questões foram discutidas? Eu acho que na hora que qualquer mulher se destaca na política, em algum trabalho, ela serve de estímulo para muita coisa. Hoje, graças a Deus, a gente está vendo as mulheres subindo, fazendo tudo, desde a universidade, desde no lar também, elas já estão vendo de outra forma, estão procurando se culturar cada vez mais, melhorar seu conhecimento e melhorar a educação dos seus filhos. Eu acho que a gente conseguiu avançar muita coisa e serviu de exemplo para muita gente. E acho que deu coragem a muita gente entrar na política, que ainda está muito pequeno o universo de mulheres. Eu acho que a gente mesmo ainda tem com as muita... cotas?
mesmo com as cotas, porque as cotas, veja bem, as cotas foram importantes para poder fazer com que entrasse, mas a gente está vendo que estão comprando cotas. Isso. Tá aí a conversa no meio do mundo. É aquela história. Eu fui para completar a coisa, mas eu não fiquei esperando que o partido fosse me dar alguma coisa, não. Eu fui embora. E agora o diretório, o presidente do partido tem mais poder ainda porque tem uma verba considerável. Agora uma verba substancial. Vê a história da compra das cotas, né? Exatamente. Que foi lá, explodiu em Minas Gerais. Estão falando em Minas Gerais, estão apurando, né? Ninguém sabe. E acho que aconteceu em quase todo o país, algumas coisas, inclusive aqui no estado, tem algumas reclamaçõezinhas nos bastidores de que... Eu acho que falta respeitar a mulher dentro da política. E ela se fazer respeitar. Pronto, é isso que eu ia dizer. E ela Nem fazer toda respeitar. mulher se chama Ana Maria. Vamos lá, a senhora se fez respeitar dentro do partido. No de um e de outro. Mas às vezes as mulheres se submetem a questões, como por exemplo essa história da divisão de dinheiro nas cotas. Exatamente. Dizem que você vai ter dinheiro X, daqui a pouco aparece X menos 50%. E aí vai para outro canto, né? Deputada, ao ser convocada para assumir o mandato, a senhora deixou a presidência da DataPrev. Data Norte. Data Norte. Eu sou funcionário da Previdência, já confundi com DataPrev. Logo em seguida, a promulgação da Constituição Estadual, começo da década de 90, veio a bomba em cima do Bandeira. Os remanescentes ficaram espalhados por aí, não tiveram nenhuma chance. Nada. Se o Bandeira tivesse explodido antes da Constituição Estadual, talvez vocês tivessem aproveitado muita gente. Salvado muita gente. Né? Porque no capítulo, nas disposições transitórias, tem muitos detalhes. Né? Tem muita possibilidade. Hoje, algumas desses remanescentes estão lá. A Data Norte é um morto-vivo, digamos assim. Muitos desses remanescentes do Banderne, de BDRN, Rio Norte, estão lá. E numa situação difícil, porque eles são seletistas, com salário acima do teto do regime geral, e não querem se aposentar porque o prejuízo é grande. Naquele momento da Constituinte, ninguém percebeu, mas os bancos estaduais já estavam sob ameaça, não? Mas ninguém sabia, foi uma surpresa. E até hoje eu lamento que tenha sido uma bomba mesmo, porque nós não sabíamos, foi da noite para o dia. 89 era a eleição presidencial, né? Foi da noite para o dia. Eu acho que eu estava saindo já, acho que não me lembro a data. Quando chegou a bomba fechando o Banderne e depois o BDRN. Eu acho que foi o maior mal que se fez àqueles servidores, foi isso. De não dar chance, ainda hoje estão sofrendo, estão lutando. Eu não gosto nem de falar, porque eu tenho filha que era do BDRN. Está aposentada já, mas sofreu, tenho gente que era do Banderne. Porque eram funcionários, bons funcionários, excelentes funcionários. A Data Norte tinha uma cultura empresarial muito boa. Os funcionários da Data Norte, eu passei lá há pouco tempo, mas excelentes funcionários. O quadro técnico foi... E era uma novidade, era inovação, né? E tinha condições de permanecer, de crescer. Se os governantes tivessem entendido o que era a Data Norte para o Estado, aquela Data Norte foi criada para informatizar a Secretaria da Fazenda. Isso eu não me lembro o ano. Eu estava funcionária da Secretaria da Fazenda, participei do Estatuto para a criação da Data Norte. A título de resgate da história, Aloysio, eu estava em Martins, no dia anterior ao fechamento do Banderne, o governador Geraldo Medo tinha subido no palanque em Martins, ou uma cidade próxima, a gente se hospedou em Martins. Eu fazia parte da assessoria também de Geraldo.
Lavoisier, candidato. O Jornal Nacional. Lavoisier, candidato. Anunciou. Lavoisier, candidato. Geraldo estava hospedado no hotel em Martins e Serrano, Lavoisier também, quando chegou a notícia. E todo mundo teve que descer a serra às pressas no outro dia, de manhã, porque pela falta de comunicação, pela dificuldade de comunicação, o governador precisava se inteirar dos assuntos, desceu todo mundo para Caicó. Saiu todo mundo da serra de Martins para descer para Caicó no dia seguinte, logo cedo de manhã, para poder o governador se inteirar do fechamento do Banderno. Foi ali que Geraldo Melo soube Martins, que o Banderno estava fechado. Pois é. Que Collor tinha decidido pela liquidação extrajudicial Foi mais um dos absurdos feitos por ele. Do Banderno. Pois é. Concluído o mandato, você voltou para cuidar da sua vida como Voltei funcionária pública, já foi. auditora fiscal hoje, aposentada. Aposentada. Mas ainda resta um pouquinho daquela mulher de atitudes da boa política. Ainda existe a Associação Brasileira da Maior Idade. Os clubes da melhor idade. Da melhor idade. Existe, está ativa e eu sou a presidente nacional. A sede é onde está o presidente. Atualmente a sede é o Rio Grande do Norte. Nós vamos ter agora, de 21 a 24 de agosto, o 21º encontro de turismo sênior. Aí nasceu Luso brasileiro não, nasceu para desenvolvimento do turismo sênior. Isso. Foi criado pela Embratur. Nós estamos com 30 anos aqui. Eu estou com uns 10 anos lá. Então nasceu lá em 89. Nasceu em 89. Eu ainda não tinha idade para ser sócia. Então, eu sou a presidente nacional e a presidente da BCMI-RN. Nós vamos ter 17 estados aqui presentes. Nós vamos ter cerca de 500 pessoas. Com muita dificuldade, porque o Ministério do Turismo, que antes ajudava, não está ajudando. E nós temos assento no Conselho Nacional de Turismo. Mas eu estou tentando manter a chama, porque são ONGs administradas por idosos. Eu estou com 77 anos. Não parece. Vou fazer, graças a Deus, obrigada. São palavras que consolam. Vou fazer os 78 agora. Embora que eu acho que a gente tem a idade cronológica por uma condição natural. Mas o idoso de hoje tem outra característica. E eu alerto os homens, cada vez que eu falo, vocês homens, tratem de fazer o que vinha fazendo quando era jovem. Não é namorar não precisa namorar não. Precisa participar com a mulher, dos grupos que tem no seu bairro, no seu município. Nós temos os casais que frequentam a BCMI, são ativos, saudáveis, só se adoece quando a gente fica em casa. Você é atuante, você é jornalista, você é repórter, faz tudo. Se você se aposentar e ficar, aquela história, bota o pijama, fica em casa, você morre. Morre porque adoece. Começa a dizer, eu não sou nada, eu estou inútil. Vai começando a depressão. Depressão é só isso. Vamos para a rua, vamos conversar. Tem amigos, vamos se encontrar com os amigos. Deputado, vamos procurar onde vai. Deputado, em sua homenagem, a única constituinte de 89, e em homenagem às mulheres, eu queria apenas fazer um registro aqui. Foram 16 mulheres ao longo da história do Parlamento Estadual, começando com Dona Maria do Céu Pereira Fernandes, em 36, Lindalva Torquato em 47, Mônica Dantas a partir... Lindalva, eu convivi com ela, a partir de, Dona Mônica também. De 67, Ana Maria, 1989, na verdade, em 87 ela já estava no Parlamento, não? Não, 88. 88. Foi no final de 88, acho que em dezembro de 88 que eu assumi, pegou 89. Só foi um ano. Fátima Bezerra, a governadora atual, Ivonete Dantas e Nirinha Fernandes. Apareceu a primeira novidade, 3 mulheres eleitas em 1995. Não é? 3 mulheres eleitas também na eleição seguinte, em 98.
Márcia Maia, Ruth Ciarline, Sandra Rosado. 2 moçoroenses e uma natalense. Em 2003, 2, Larissa e Gesane Marinho. Em 2007, Micarla de Souza, ex-prefeita de Natal. Em 2014, Cristiane Dantas. Em 2018, Isolda Dantas e a ex-vereadora Eudiane Macedo. 16 mulheres ao longo desse período de 184 anos de história é muito do Parlamento. Pouco, muito pouco o universo das mulheres na política. Como advogada, e outros advogados passaram por aqui, nessa série especial que estamos fazendo sobre os 30 anos da Constituição, como deputado, como advogado, eu pergunto, está na hora de uma nova convocação de uma nova Constituinte Nacional? Olha, a Constituinte de 88 é muito boa, é a Constituinte cidadã, como dizia Ulisses Guimarães, que foi uma luta para ele fazer aquela Constituinte. E que esteve no Rio Grande do Norte no dia seguinte à promulgação. Então, foi realmente só quem sabe da política como foi difícil para conseguir fazer a Constituinte. Eu acho que depende do que está surgindo agora, porque estou mexendo muito na Constituição. Mais de 100 Ela devia ser mais enxuta. Eu acho que ela tem muita coisa que não deveria estar na Constituição, que devia ir para a lei ordinária. Mas não sei se é o momento atual. Eu acho que tem que amadurecer mais essa legislatura para poder fazer uma nova Constituinte. A senhora faz referência ao processo legislativo onde uma PEC exige quórum qualificado. Agora, na Previdência, tentaram desconstitucionalizar o sistema de Previdência no país. A senhora faz referência a isso? Alguns temas podia ser votação simples? Podia ser, alguns temas, depende do tema. Porque nada que, eu acho que acima de tudo tem que proteger o cidadão. Tem as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas que nem sempre estão sendo respeitadas. Está se mexendo muito. A insegurança, olha, o que é o Estado? O Estado não é o fim, não. Ele não é o objetivo. Ele tem que dar ao cidadão todas as condições de viver bem. Então, está faltando isso. Funcionário público está sendo acusado de coisas que ele não é culpado. É ocioso, é ociosidade, não faz nada, não sei o quê. Depende do chefe. Você mesmo disse, quem trabalha comigo, trabalha. Sempre eu trabalhei, muitos colegas meus trabalham e trabalhavam. Eu vejo aqui na Assembleia mesmo, não estou puxando aqui saco de ninguém não, que todos me tratam muito bem, sempre, independente disso. Aqui tem um corpo de funcionário muito bom, que passa a legislatura, e eles estão trabalhando. Se não fossem eles, os deputados não faziam nada aqui, não. Mesmo que trouxessem seus assessores, que todos trazem, mas os que estão na casa, que são competentes e são bons, então o que está acontecendo? A culpa é do funcionalismo, porque se paga a folha de pessoal. Sim, tem que ter folha de pessoal. O Estado é melhor do que terceirizar. Se você terceirizar, eu não sou a favor da terceirização. Pode ser que alguma coisa possa ser terceirizada, mas eu não sou a favor. O funcionário que custa 2.500, o menor funcionário, porque é salário mínimo, vai custar com as obrigações sociais 2.500. Se for terceirizado, ele vai custar R$7.000. Porque tem que pagar os 2.500, tem que pagar os 40% ou 50% e até 100% que quem terceiriza vai receber. As obrigações sociais, no mínimo 100%. Pois é. Dobra o salário. Então, o que tem que ver? A Previdência, por que esse cálculo atuarial não foi feito há mais tempo? Acontece que está se precisando governar. Governar para o povo. Governar para o povo, tanto o Estado, município e União.
Não sou eu que vou ensinar, não, porque eu já estou fora. Mas é isso, falta trabalhar. Como a gente faz na casa da gente. Se você ganhar 100, você tem que guardar 20. Você não pode gastar os 100. Agora, você tem que ver as prioridades. Você tem que ver a sua prioridade. Aí, com o teto do funcionário. Ai, porque o funcionário isso. O teto tem que ser o do governador. Aí bota o teto do governador lá embaixo. Mas o governador tem mordomia. E está certo ter. Por quê? Porque ele recebe na casa dele. Ele tem que receber ministro, receber não sei quem, não sei quem. Então, vamos fazer o seguinte. E no Rio Grande do Norte não tem pensão para governador. Não tem mais pensão para governador. Por falar em pensão, muita gente pensa que eu tenho pensão de deputada. Não tenho. A minha aposentadoria é com isso que eu me mantenho. Mas eu não tive um centavo da Assembleia. Pelo contrário, eu contribuí e não recebi o que contribuí. Que alguns que não tiveram aposentadoria tiraram o dinheiro que eu contribuí, mas eu... Nem requerer. Não. Eu quero pegar carona no... A senhora falou aí, cálculo atuarial, eu quero... Como funcionário da Previdência, eu tenho essa quase obrigação. Cálculo atuarial é uma ciência matemática que vai dizer quanto um fundo de pensão precisa ter daqui a 40 anos para honrar a sua aposentadoria. Então, o atuário, a cada ano, ele pede informações. Quem é você, se é solteiro, se é casado, quantos filhos, idade dos filhos, idade do cônjuge. E qual o salário atual. E com base nesses dados, o atuário vai fixar uma alíquota previdenciária. Isso desde 1924, quando Eloy Chaves criou a Previdência. Então, esse dever de casa vem de 1924. Se ninguém fez esse dever de casa, o culpado não é o servidor. Exatamente, não é o servidor. Olhe, porque veja bem, eu fico às vezes pensando, quando a gente está vendo a corrupção desenfreada, que nem tudo foi apurado ainda. Aí eu pergunto, você vai para o banco tirar R$5.000, do seu salário, da sua conta. Às vezes você precisa avisar o gerente que vai tirar. Como é que milhões e milhões o COAF fica, se foi R$10.000, o COAF sabe na mesma hora. E como é que, de repente, quando eu via dizendo assim, 10 milhões, fulano 10 milhões daqui, da acolá. Eu disse, isso não é conversa, eu não acredito que ninguém tenha ficado 10 milhões. Aí, quando eu menos espero, aparece num apartamento em Salvador. 53 milhões. Dinheiro vivo, gente. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Quer dizer, saiu de onde? Alguma coisa, então... Está muito fácil de ver essas coisas. O COAF, na minha opinião, tem que informar o Ministério Público essas coisas. Não informa do pequeno, tem que informar do grande também. Doutora Ana, uma última pergunta. A senhora teve uma breve passagem pelo Parlamento, mas marcante. A senhora marcou sua presença aqui. Quem acompanhava os trabalhos da casa sabe disso. E quem acompanhava a cena política estadual também. Qual foi a lição qual é a lição, qual é o legado que ficou da sua experiência como constituinte de 89 aqui? Como deputada e como constituinte? Olha, eu acho que o legado eu não sei, mas eu quero que o exemplo seja que eu trabalhei. Que eu fiz o possível para a comissão que eu presidi tivesse um resultado positivo. Porque talvez ficasse na aridez de chegar um assessor e elaborar tudo ali. Mas a gente discutiu. Você presidiu a comissão? Presidi a comissão e a gente discutia, artigo por artigo. Eu fiz questão que todos participassem. Participaram porque vocês, jornalistas, estavam lá. Estava o Diário de Natal, estava todo mundo. Chegava, tem reunião? Tem. Aí, uma vez chegou um deputado e disse, não faça assim toda a vida, não. Não, mas a gente tem que fazer. Se você não quiser vir, não vem, vai filmar você a sua presença. Mas eu não vou deixar de que apareça, não. Eu acho que a gente tem que mostrar o trabalho que está sendo feito. Então, meu legado, se é legado, eu não sei, é o jeito de ser.
que a mulher tem que lutar por isso. Nós temos muitas dificuldades. Muita dificuldade, porque ainda hoje a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido e do trabalho, fora da parte pública. Quantas vezes eu cheguei de comício e fui para a cozinha, terminar de fazer alguma coisa, almoço, chegava a gente e eu... É tanto que hoje eu só sei cozinhar para muita gente. Deputada, foi muito bom tê-la aqui nessa nossa conversa. Muito obrigado pela presença. Boa sorte. Estou sempre às ordens. E vá cuidar dos seus amigos da Melhor idade. E convido vocês a participarem, a fazer uma cobertura para a Assembleia, fazer uma cobertura. Pode deixar. Olha, vai ser uma A festa. TV Assembleia cuidará disso. Vai ser um momento importante, vocês vão ver, idosos de todo o Brasil. Eu pedi uma ambulância Unimed, estou aguardando, porque em 2009 eu fiz esse trabalho. Na época foi com a empresa, foi feito. Esse ano vai ser por conta própria, eu e a equipe pequena, porque a gente não tem recurso. Mas você vai ver que ninguém adoece. Eu pedi a ambulância da Unimed por prevenção. Quando a gente teve quase 2.000 idosos, só teve um atendimento, uma pressão alta e uma pessoa. Nada se chama mais. melhor idade. E se chama melhor idade, que as pessoas torcem o nariz para isso. Muito obrigada a vocês. E obrigada a toda a casa que sempre me tratou muito bem. E obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou. Até a próxima.